Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. A sede da ACOSP, a Associação da Comunidade de São Tomé e Príncipe em Portugal, foi palco para o lançamento de duas obras literárias infanto-juvenis da escritora são-tomense natural da Ilha do Príncipe, Alice Gorete Pina. É sempre com muito prazer, né, que a ACOSP acolhe essas iniciativas e que eu costumo sempre dizer que estamos abertos, que todos querem vir falar de São Tomé e Príncipe, é a sala. Nós podemos estar aqui de noite até de manhã a discutir coisa de São Tomé e Príncipe. E esse privilégio que nos dá a ACOSP de trazer, já no dia 15 do mês passado, também estávamos aqui com outro, hoje a Gorete, e no dia 21 de dezembro, dia de Santo Tomé Poderoso, também temos aqui a atividade, 17 de janeiro, dia de Chover da Ilha do Príncipe, quer dizer que temos uma programação muito vasta. E a ACOSP sempre presente nessas iniciativas. Estamos aqui para assistir à apresentação de dois livros da Gorete, dois livros infantis, que é a Lagaia, depois que é Floripes, a Princesa do Príncipe. E para além disso, esse evento tem uma particularidade, porque temos aqui algumas merchandising à venda, não é? E 10% do valor arrecadado reverte a favor, passo a redundância, da causa da Associação Renascer, que apoia crianças em estado de vulnerabilidade e fragilidade. Então vocês têm ali canecas, têm sacos, têm suéter, têm puzzles, que é muito importante levarem agora para oferecerem às vossas crianças, têm livros, têm CDs. O valor do CD, os 100% são todos, é tudo revertido a favor da causa a Renascer. E temos aqui uma mesa com gente muito talentosa, não é? Vamos começar pelas senhoras. Tem aqui Isabel Esteves, não é? Que é jurista, é escritora e também é poetisa e que fez a tradução do livro do Floripes, Princesa do Príncipe. Temos aqui a Mariana Costa, que é Mariana Costa e é Pina, não é? É Pina, tem aí o sangue nas veias. Ela é neta do Protásio Pina, por isso já dá para perceber, né? O porquê que ela ilustra tão bem. Temos a Sabina, que é Pina também, que também já ouvi dizer que escreve muito bem. E temos o nosso senhor bondoso, que ou português, mas só conheço, que conheço. Estou muito contente com a presença de cada pessoa que aqui está, particularmente surpreendida e honrada com a presença do meu presidente da Ilha do Príncipe, Dr. Filipe Nascimento, com o senhor embaixador nosso, Dr. Esterlines Gonçalves Género. Não vou citar muitas mais pessoas para não ser ingrato e não me perder, mas pelo menos vou referir a doutora Inocência Mata, que aqui está, que é uma senhora que leva aquilo que nós escrevemos a todo lado, que orienta, que aconselha, que divulga, que encoraja e, acima de tudo, que inspira, não é? Porque é das nossas maiores referências a respeito da literatura. Quero agradecer ao Dr. António Cádio Paraíso pelo acolhimento, pelo apoio. Este é o maior suporte que qualquer evento precisa, é o espaço. Portanto, espaço com tudo aquilo que envolve. Vão dizer que eu sou chata, mas eu penso nas coisas ao pormenor.
Eu penso no espaço físico, eu penso nas despesas para manter o espaço, portanto, a luz, não é? A disponibilidade da pessoa para nos abrir a porta, para estar connosco o tempo que precisarmos até sair. Enfim, tudo isto, se fosse quantificado e se fosse para pagar, era uma coisa de muito valor. O livro Floripes, a Princesa do Príncipe, de Alice Gorete Pina, é uma versão infanto-juvenil do Alto de Floripes, o maior postal cultural da Ilha do Príncipe, conforme em teatro se apresenta todos os anos, no mês de agosto, naquela região autónoma. O livro pretende incutir valores que ajudem cada um de nós a cultivar o melhor que tiver em si para com o próximo. Muito obrigada a nós por lá, por uma vez mais virem até aqui neste frio, nesta ginástica. Sei que hoje é um dia de muitos eventos, sei que a vossa agenda é muito complicada. Eu começo por agradecer pela vossa generosidade sempre, pela cobertura que têm feito, pela importância do vosso trabalho junto da comunidade. O livro Floripes, a Princesa do Príncipe, é um livro de transmutação, digamos assim, da personagem Floripes, em que eu procuro criar uma versão de uma Floripes mais consciente, de uma Floripes comprometida com o bem, de uma Floripes que quer melhorar-se enquanto pessoa a cada dia, com a intenção de contagiar todos à sua volta. Porque, infelizmente, na versão original, a Floripes que nós temos, o que tem de beleza é só no exterior. E sabemos que a beleza exterior é frágil e é passageira. O livro Floripes, Princesa do Príncipe, tem o prefácio de José Cardoso Cassandra, foi publicado em português, lunguia e versão em inglês assinada por Isabel Esteves, ilustrado por Mariana Costa e Osvaldo Barbosa, e a apresentação esteve a cargo de Sabina Pina. O livro tem este condão de se apresentar por si. Ele começa por fazer logo a descrição de todo o ambiente. Portanto, o próprio livro funciona quase como um passaporte para esse mergulho no imaginário que se pode e é recomendável semear nas crianças e mais jovens para que possam crescer harmoniosamente e saudáveis e integrados no meio. E também nós adultos, na medida em que nós crescemos e somos formados por um contexto favorável, tudo se torna mais favorável porque os valores, entretanto, vão na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso relacionamento com todos que estão à volta, vão crescendo connosco e isso faz um todo completo. A grandeza daquilo que é uma obra parece muito pequena, pronto, ela é singela, mas tem esse condão de ser uma coisa aparentemente pequena, mas muito grandiosa e muito profunda. Toda a mensagem, pronto, nós podemos ler e compreendemos que à medida que vamos entrando no contexto do livro, da ação, portanto, da menina, da princesa que está no palacete, daquilo que ela contempla, como ela vive, o que faz parte do seu dia a dia, o contar, ler os poemas para as suas amas, e pronto, emerge naquele universo que nós já tivemos, que havia uma princesa e um rei, isso tudo. O contato com o livro nos permite ler para as crianças quando assim é, ou mesmo na partilha com os adolescentes, mas faz-nos pensar que tem de haver coerência entre aquilo que nós estamos a ler e aquilo que nós vivemos. E como é que vê o facto desta obra ter sido traduzida em inglês e lunguia? É fantástico. É fantástico porque a ilha existe, a princesa vive hoje, portanto, quer dizer que esta princesa, assim como eu também um dia quis ser princesa quando era criança, não é? Está em todas as outras princesas que existem lá e que precisam ser formadas dentro daqueles valores do bem, que ela termina. Não vou contar o fim da história porque realmente vou deixar para o livro, mas o certo é que é mesmo um compromisso. E este compromisso deve nos mover a todos nós para nós vivermos num contexto de harmonia entre todos e entre tudo. É um compromisso. Vale para mim,
espero que valha também para si, valha mesmo para todos, com tudo o que é preciso para termos uma sociedade justa, saudável, harmoniosa, equilibrada. E tudo isto está naquele livro. Então, é ou não é bom formarmos as crianças, o seu imaginário e deixar já esta semente de tudo que é valioso? Não podia ser melhor. A tradução em inglês visa sobretudo mostrar o príncipe mais ainda ao mundo, né? Também. É precisamente aí. Temos um mundo que está aberto, porque São Tomé está aberto ao mundo. São Tomé está aberto ao mundo por tudo o que ele representa. Pronto, nós temos a situação da reserva, que também está apresentada no livro, e tantas outras coisas que ainda não estão, pronto, elas existem para serem conquistadas, assumidas e atribuídas, e isso vale neste compromisso. Portanto, há mais compromissos que estão omissos no livro e que fazem parte, que nos obrigam a todos nós a ter esse compromisso com o bem, com o futuro do nosso país. Para os estrangeiros é ótimo, porque eles verão aquela história no português. Não é a sua língua materna, mas podendo ter em inglês, fantástico, porque assim mais longe irá. Não é só um imaginário, é a vida, a cultura que vão certamente mais longe. Tem em conta a obra realizada pela Goretti sobre a Floripes e a pretensão da Goretti de divulgar aos turistas visitantes que só dominam a língua inglesa e dar a conhecer a Floripes e o conto infantil. O porquê? Eu conheci a Goretti numa tertúlia de poesia, depois vou conhecê-la melhor na Feira do Livro. De repente a Goretti diz-me: tem um projeto da Floripes, um conto infantil, quer traduzi-lo para crioulo e quer traduzir para inglês. Com isto tudo eu conheci a história da Floripes, que eu nem sequer sabia que a Floripes existia, nem sabia da história, nem sabia da importância da Floripes para a ilha, para a cultura, desconhecia. Pronto, conhecia a Floripes, as suas travessuras, as suas aventuras. Aqui para o conto infantil está um pouco mais abreviado as suas travessuras, porque foram longas, mas parece que o crime compensa, não se pode dizer isto alto, porque vem a descobrir que fez, mas ficou com o seu amor, que é o mais importante da história. Pelos vistos, o amor é que vale tudo, o amor conquista e o amor consegue tudo. E terá sido também, se calhar, este amor, esta paixão que a Goretti tem pela escrita, pelo seu romance A Floripes, e pronto, com muitas ideias, pretendeu fazer o conto infantil. Pronto, a linguagem é uma linguagem fácil, a tradução tem as suas dificuldades, como qualquer tradução. Na língua portuguesa temos muitas palavras difíceis, muitas expressões difíceis. Para inglês temos exatamente uma palavra pode ter 2, 3 sentidos, mas em português também temos uma palavra com 2, 3 sentidos, mas não é o caso. Foi relativamente fácil. De repente, o que não foi fácil foi eu perceber exatamente a história e o porquê do enredo. A Goretti teve que me dar uma explicação da história para eu perceber o conteúdo e o que é que estava ali a acontecer, porque foi uma história diferente, nunca tinha ouvido, não sabia. Eu faço arte, mas eu faço arte de forma geral, ou seja, isto basicamente é mais um dos vários temas que eu já trabalho por mim mesma. Então, acabou por ser algo que já acontece, é a mesma coisa. Eu leio muito, eu sou uma pessoa que leio muito, eu ouço muitas histórias, e às vezes só ilustrar coisa é uma coisa que eu faço no meu passatempo. É mesmo só outra forma de expressar uma história. Para ilustrar Floripes foi muito difícil, não vou negar, porque as roupas eram muito complicadas e foi muito difícil desenhar também a cara da Floripes, porque, de novo, é uma ilustração de crianças, tem de ser uma coisa expressiva, e ela usa óculos de sol. E uma grande parte mais importante da expressividade de uma cara é os olhos, ou seja, muitas vezes ela está a olhar por cima dos óculos, que é para manter aquela coisa de personalidade de uma coisa próxima, de uma pessoa que eu consigo compreender, porque óculos de sol muitas vezes são usados para dar uma distância entre pessoas. Ou seja, nessas partes foi bastante difícil, mas foi interessante na mesma, porque, de novo, foi muito colorido, foi muita brincadeira de contraste, o que eu adorei. Eu gostei muito também do facto das personagens darem para ver de onde é que eles vêm, do que é que eles são, só pela forma como se vestem. Por isso foi difícil, mas foi interessante, eu gostei. Qual é o segredo da ilustração? O segredo da ilustração é, como eu disse, é prestar muita atenção. É realmente olhar e procurar quais é que são os detalhes que definem as coisas. Porque uma criança, é como já muita gente mencionou, não pode ter muita coisa que senão ela distrai-se. Tem de ter as partes-chave que identificam as coisas e que chamam a atenção. Tem de ser uma coisa que eu olho e penso, se eu fosse uma criança eu ia me rir. Se eu fosse uma criança eu ia achar isto engraçado.
É uma coisa que tem que ter piada, não pode ser sério. Se eu tiver de olhar e pensar muito, já é demais. É uma coisa que tem que ser natural. O livro Lagaia, prefaciado e apresentado pelo escritor e jornalista António Bondoso, é uma fábula que fala do valor da amizade, da lealdade e da importância do perdão, porque não somos perfeitos. Lagaia é, digamos que é um animal simbólico nosso, assim como é o papagaio, como é o falcão, como é o ossobo. Eu ponho mais ou menos na mesma... consigo equiparar, digamos assim, pelo que representa para todos nós, porque entra nas nossas fábulas, faz parte do nosso imaginário. A lagaia está presente na música tradicional de São Tomé. Então, é um animal que ingratamente é associado a alguma malandrice. Mas é preciso de lerem um livro para perceber se também neste livro a lagaia continua a ser vista desta forma e porquê ou não. A lagaia que está no livro pode ser qualquer um de nós, mas depois temos o falcão e temos o gato. A lagaia é uma história, enfim, quem conhece de há muitos anos, a lagaia é matreira, não é? Nunca cumpre nada daquilo que promete e, portanto, a lagaia tem uma característica, a raposa tem inúmeras histórias e inúmeros contos a propósito da sua matreirice e este livro, para além de ter essa figura como figura central, tem também depois o contraponto, os amigos supostos da lagaia que tentam levá-la por outro caminho, mas ela infelizmente acaba sempre por portar-se mal e mais uma vez foi. E depois, portanto, o resumo da história é essa, não queiras fazer aos outros o que não queres para ti, não é? É a moral da história. É uma lagaia tipicamente são tomense. Tipicamente são tomense, mas também podia ser tipicamente portuguesa. As raposas são assim. E a lagaia é exatamente isso. O livro está belissimamente ilustrado. Não sei se não falei nisto com a Mariana, mas não sei se o propósito da ilustradora foi exatamente colocar as personagens num mundo escuro, não é? Porque de facto é um mundo em que a lagaia se move muito bem, não é? Enfim, isto traduzido para a questão, digamos, dos homens ou do homem, é exatamente isso. O homem, quando se mexe bem no escuro, não é por uma boa causa. Na realidade, a maioria das ilustrações da lagaia estão escuras porque quase toda a história se passa da tarde à noite. Se repararem, a capa não é tão escura porque é de dia, mas a lagaia, até mencionado na história, foi que a festa foi à noite, ela falar com a águia foi para a tarde, é sempre noite, ou é à tarde ou é escuro, está sempre escuro. Se eu fizesse algo com muita luz não dava para entender isso. Por isso eu deixei mesmo estar assim. E também porque a lagaia por si tem muito preto na pelagem, depois o gato também é preto. Então não é que a ilustração esteja assim tão escura, é mesmo porque passa-se tudo à noite e as personagens principais têm muito preto. Então acaba por dar essa sensação. Estamos aqui perante duas obras especificamente feitas para miúdos, mas que também servem para graúdos, não é? Sim, aliás é a opinião do próprio editor. Que serve, neste caso, diria dos editores, porque são dois livros, com dois editores, portanto, um é da Editorial Novembro e outro é da Colibri, mas o livro infantil, infanto-juvenil, e já falo de uma forma generalizada, porque os outros que eu leio, que eu já li ao longo da minha vida e que eu compro para o meu filho, de outros autores, são livros que servem sempre a todos nós, porque as mensagens que nós queremos passar para uma criança são mensagens que devem ser valorizadas e que acompanham aquela criança até o fim da sua vida, não é? Eu conheço um escritor moçambicano que é o Delmar Maia Gonçalves, que a dada altura disse que, posso não dizer exatamente como ele disse, mas a ideia que fica é que a infância é o furacão da vida. Portanto, muito do que nos acontece na nossa vida adulta, muito do que nós conseguimos ser na nossa vida adulta tem relação
com aquilo que nós recebemos na nossa infância. No lançamento destas duas obras literárias infanto-juvenis de Alice Gorete Pina, a plateia era composta essencialmente por são-tomenses, com destaque para ilustres figuras do meio literário e político. A Gorete Pina tem sido uma grande batalhadora na preservação e promoção da cultura, quer do Príncipe, quer do nosso país como um todo. Por coincidência, também há 2 anos, na Feira do Livro, tive o privilégio de estar presente num dos lançamentos de um outro livro e desenvolvemos um diálogo muito interessante em relação aos outros projetos que a Gorete teria para o futuro. E hoje, coincidir com esta missão e poder estar presente e testemunhar este lançamento de 2 obras que eu sei que terá não só interesse para os pequenos como também para os adultos, é um momento muito marcante, especial, quer para mim, quer para tudo aquilo que nós juntos vamos fazendo em prol da nossa cultura. Estamos perante uma obra que não só promove a nossa cultura em termos literários, mas também uma atenção particular aos nossos crioulos, nomeadamente o Lunguia, porque Floripes, a Princesa do Príncipe, como vimos, não só é uma obra com ilustração que, portanto, tem também essa dimensão autoexplicativa através destas imagens que muito reflete aquilo que são as cores e o quão importante é este teatro do Alto Floripes, mas tem esta dimensão linguística tanto no Lunguia como na língua inglesa para os turistas que nos visitam. Os meninos da Ilha do Príncipe terão acesso a esta obra literária? Sim, felizmente nesta parceria com a Gorete já temos um lote de, portanto, destas obras para chegarem ao Príncipe, que estamos a trabalhar num lançamento também no Príncipe, e este lote será distribuído pelas escolas, pelos espaços de leitura, pelo Clube de Leitura, que é um novo espaço que surgiu muito recentemente e que acreditamos será, portanto, um privilégio para essas nossas crianças, tanto no centro da cidade de Santo António, como onde temos jardins e escolas fora. Será um trabalho que faremos para garantir que essas crianças, onde quer que estejam no Príncipe, e naturalmente que acredito nas bibliotecas em São Tomé, na nossa embaixada, é um trabalho que todos juntos temos que fazer para o acesso mais fácil possível a tão importante instrumento que é o nosso papel de passar a essas novas gerações que, tendo acesso naturalmente, que o gosto para a leitura torna mais fácil, para não dizer, vão ter, portanto, uma ferramenta para, quer nas escolas, poderem discutir com aquilo que são exercícios, que eu acredito ser necessário para também, diria, fomentar esse gosto e que esses tipos de reflexões nas salas de aulas são importantes, como no dia a dia em casa os pais a passarem para também os seus filhos. Devo dizer que eu tomei conhecimento ainda hoje, já ao fim da manhã, do lançamento da obra, dessas 2 obras de resto, e eu disse logo, bem, esta é uma oportunidade que eu não posso perder, tenho que ir lá. Por várias razões, eu não tinha participado em nenhum lançamento de obras em Portugal há muito tempo. Estava para fazer isso há uns meses, mas não pude. E depois era marcar pela presença e aproveitar a oportunidade de ver, de certeza, eu tinha essa certeza, muita gente conhecida e amiga. É o que acontece sempre quando eu me junto a esses eventos aqui em Portugal, nomeadamente em Lisboa. Eu vejo de facto gente que não via há muitos anos, 10, 15, 20, 30 anos ou mais. Bem, as minhas expectativas não saíram defraudadas. Vi de facto muita gente, mas sobretudo a importância das obras que foram lançadas, né? Primeiro é mais um ato relativo à nossa cultura, à literatura em concreto, retratando aspectos que são da cultura, que são aspectos sociais e por aí fora. E isso deixou-me de facto bastante satisfeito pela conjunção desses diversos fatores.
ouvir as apresentações, muito bem feitas de resto, ter a oportunidade de comprar também essas obras. E depois há um propósito que foi anunciado pela própria Goretti, da contribuição para uma causa social, o que é sempre bastante relevante, que é sempre bastante importante. Hoje em dia parece que há uma tendência cada vez mais de se apostar na literatura infanto-juvenil. Isto é importante também para a sociedade são-tomense. Sem qualquer dúvida, porque quando se fala da literatura infanto-juvenil, está-se a falar do sistema educativo nacional, que tem demasiados problemas estruturais e conjunturais, de recursos humanos e por aí fora, mas muito particularmente, isso não é só para as crianças, mas também para os adultos, a falta de obras literárias, seja essas obras dirigidas às crianças, seja aos adultos, mas para as crianças, por maioria de razão. Há uma escassez crassa que é preciso ir minorando. E quando se lança essas obras assim, é mais uma pedrada no charco que vai, de certa forma, ajudar a que se preencha, digamos, esse vazio. E depois é interessante o facto de ser uma obra traduzida em várias línguas. Portanto, português, naturalmente, inglês e o lunguia. Não sei se há alguma obra em lunguia desse tipo, pelo menos, mas é uma iniciativa muito louvável. Lembrei-me, na minha infância, nunca conheci Lagaia, em Santo Tomé. Vi um médico, um senhor, que era médico em Santo Tomé, matou a lagaia, ou caçou, não sei, e trazia no carro uma lagaia em cima, no capô do carro. E aquilo fez muita impressão, não conhecia, nunca tinha visto. Sabia que havia lagaia lá no mato, não sei onde. Pronto. Mas acabei por achar muita pena. Gostei muito do livro. E só conhecia a lagaia morta e naquela altura via a lagaia em atividade. Quer dizer, no livro dela, está muito interessante. Sobre a Floripes. Aí há uns anos atrás, eu fui a Santo Tomé, desde manhã, filmei, fotografei o ato todo. Fui buscar a Floripes, vi as lutas, vi tudo até ao fim. Quer dizer, tive o dia todo atrás desta coisa. Então, para mim isto, aliás, foi no ano em que a Goretti lançou o livro do Dia de São Lourenço. E foi nesse dia que eu tive o prazer de comer todas as coisas da culinária do Príncipe no Centro Cultural de lá da Ilha do Príncipe. E então pronto, eu tenho uma coisa muito grande pelo Príncipe, já estive a fazer voluntariado lá numa roça, com uma amiga minha enfermeira, e este livro diz-me muito porque realmente agora vou ler com muita atenção aquilo que eu já conheço um bocado na parte, do teatro, não é? Agora vou ver o que é que a Goretti tem para nos contar. Que acho que ela é uma pessoa muito interessante, gosto muito do trabalho dela, como de outras pessoas também, como vocês sabem, não é? E fiquei muito feliz de estar cá e poder estar a participar nestas coisas. Comprei um livro para mim e comprei um livro para oferecer à Biblioteca de Cabo Verde, da cidade da Praia, porque há muitos meninos que viveram, filhos de, como é que eu ia dizer, no Príncipe há muitas crianças que hoje são adultos e que vivem em Cabo Verde, que foram filhos de cabo-verdianos também. Então eu estou a levar para a Biblioteca do Príncipe de Santo Tomé um livro, para a Biblioteca da Praia, um livro da Ilha do Príncipe que lhes vai dizer de certeza muito. E o facto desta obra ter sido traduzida em lunguia, qual é a importância que isso reveste para si? Acho tão bom, acho muito importante, porque lunguia é uma coisa que está a acabar, porque no fundo, reparem, em Cabo Verde, na Ilha do Príncipe, fala-se muito crioulo de Cabo Verde. Então, por que não a língua nacional, a língua materna deles, não é? Acho muito importante e eu gostava de ter idade, cabeça, para poder aprender, porque acho tão bonito. Todas as coisas a dança de lá, o deixa, toda a parte tradicional daquela terra é muito rica. Obrigada, Jato Muniz, Nilton Medeiros, por esta oportunidade. Eu nunca tive a oportunidade de deixar as minhas palavras, as poucas, no programa Nós por Lá, que eu desde já felicito. E sobre a pergunta que me faz, eu posso, antes de mais, parabenizar a escritora Goretti Pina pela obra, aliás, pelas obras, foram duas, e dizer que não é todos os dias que se consegue produzir as obras que ela produziu, sobretudo em literatura infantil. Pois o livro é convidativo, as cores são chamativas e é preciso imaginação, paciência,
tempo, porque sabemos que a Gorete é uma mulher de vários ofícios e, de facto, sentar-se e tirar um tempinho para produzir e conseguir o resultado que teve, porque o livro está a ter uma grande aderência. Eu felicito-a e aproveito para dizer que não pare, que continue e, outra vez, parabéns. Creio que é muito interessante cultivar o interesse das crianças desde pequeninos, desde o berço, se for o caso, para a literatura, para lidar com a leitura. A leitura acaba por ser sempre um espaço de conhecimento e um espaço também que permite estar num outro lugar mentalmente que não esteja fisicamente. Então, nós podíamos contribuir nesse sentido, uma vez que estamos numa era de tecnologia em que a maior parte das crianças estão muito mais interessadas nas redes sociais e perdem o conceito da vida, perdem o conceito de ser humano em si. Então eu acho muito interessante haver autores que interessam por esse género literário. Relativamente ao lançamento aqui hoje, o que é que achou deste lançamento? Qual é a sua opinião? Eu achei o lançamento muito interessante, por uma causa, naturalmente, até porque Gorete Pina é uma escritora muito conceituada e também tem um espírito aquele espírito de ajuda e por uma causa justa. E eu acho que pode motivar outras pessoas também a ter esse interesse de preocupar-se com os outros, porque hoje em dia nós verificamos que o mundo está mais dentro de si próprio do que dos outros. Nós sabemos que temos áreas a melhorar na nossa vida todos os dias e temos que nos comprometer com essa melhoria. Temos que nos comprometer em sermos generosos, temos que nos comprometer em sermos solidários, temos que nos comprometer em sermos boas pessoas, porque custa muito menos sermos boas pessoas do que sermos más pessoas. Daí o resultado, digamos, da venda, se assim se pode dizer, destes dois livros, reverter solidariamente para a Fundação Renascer. Do livro Floripes, a Princesa do Príncipe, não. É a única coisa em tudo que nós aqui temos que não está incluído nesta campanha de solidariedade. Porque tem um outro objetivo e tem uma outra direção este livro, Floripes, a Princesa do Príncipe. Mas o livro Lagaia, sim, os puzzles que nós temos aqui, as sweatshirts, as canecas, os sacos, as malas de tecido africano. Portanto, temos aqui uma série de artigos. Todos estes artigos revertem, 10% da venda reverte para o Centro Renascer de Santo Tomé, que é uma obra que faz toda a diferença na nossa sociedade, porque se preocupa com o início da vida, com as crianças em situação de vulnerabilidade. Foram retratos de apresentação de duas obras infanto-juvenis da autoria da são tomense Alice Gorete Dias Xavier de Pina, escritora e criadora de moda, formada em Direito, residente em Portugal desde o ano 2000. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.